Graça e paz a todos os irmãos em Cristo Jesus. Que Deus possa abençoar a sua vida, a vida de sua família e que Deus também prospere os seus negócios. O tema da mensagem, meus irmãos, é: até que ponto o que Deus abençoou o homem não pode amaldiçoar? Ou o que Deus abençoa o homem não amaldiçoa? Para isso nós vamos usar o texto sagrado que encontra-se em Números, capítulo 22, versos 6 e 7 e Números 23, versos 7 e 8. E nós vamos ver ali um pouquinho sobre Balaão, que foi contratado pelo rei de Moabe para lançar agouros, para lançar maldições sobre o povo de Israel, que já estava invadindo. E ele fala que aquele povo era tão numeroso, que eles não conseguiriam abater aquele povo. E o rei de Moabe vai e contrata Balaão. Ou seja, no livro de Números 22, 23, 24, vocês vão ler todinho o capítulo, vão ver toda essa narrativa sobre Balaão. Esse Balaão da Bíblia é um Balaão totalmente diferente do que passou na Rede Record de televisão. Não tem nada a ver. Aqui nós vimos que Balaão sim tinha um contato direto com Deus, até porque toda vez que ele preparava o altar, Deus se revelava a ele. Ou seja, é diferente de Saul, quando o Espírito de Deus se retira de Saul e Saul já não tem mais contato com Deus através do Urim e Tumim, através dos profetas e também através de sonhos. Deus zera todas as revelações. Então, Balaão sim tinha um contato direto com Deus. Tanto é que ele profetiza também sobre o Messias. E lá em Mateus 2 a gente vê a profecia de Balaão. Então, meus irmãos, o negócio é estreito. É tão estreito a vida de Balaão foi que Judas fala um pouquinho dele e Apocalipse também. Depois nós vamos dar uma olhada lá sobre esse homem. Ele perverteu os caminhos do Senhor. Ele estava atrás de dinheiro financeiramente vendendo as profecias, E nós vamos ver também em Provérbios 26, 2 que diz que maldição sem causa não encontra pouso. Veja bem, maldição sem causa não encontra pouso. Agora, se ela tiver causa, encontra. Na onde a gente encontra pelo menos um versículo na Bíblia que a maldição com causa encontrou pouso. Em Juízes, capítulo 9, verso 50, a maldição de Jotão, que foi lançada sobre Abimeleque, o filho de Gideão, na onde Abimeleque mata os 70 filhos de Gideão e foge. Esse Abimeleque era um filho de Gideão com uma concubina, e esse filho de Gideão, chamado Jotão, ele escapa, lança uma maldição. Depois lá na frente a gente vai ver que assim Deus fez recair sobre Abimeleque todo o sangue derramado pelos filhos de Gideão. E assim a Bíblia vai dizer, se cumpriu a maldição de Jotão. Então temos que tomar muito cuidado, porque a explanação bíblica de Números 22 e 23 que nós vamos ler é uma explanação simples para o dia de hoje, uma explanação fácil. Porém, a Bíblia vai dizer em Provérbios 26 que maldição sem causa não encontra pouso. Aí depois nós vamos, conforme o vídeo, nós vamos fazendo a explanação sobre uma maldição com causa, a maldição sem causa, e sobre esse assunto aqui, sobre o povo de Israel que estava na campina de Moabe, e o rei Balaão, e o rei de Moabe contrata Balaão para lançar maldições sobre o povo de Israel. Então vamos lá, meus irmãos, vamos ler Números 22, 6 e 7 e Números 23, 7 e 8. Depois nós vamos saber só um pouquinho sobre Balaão em Judas e Apocalipse. Só para a gente entender um pouquinho. Vamos lá. Números 22, 6. Vem, portanto, eu te suplico e amaldiçoa por mim este povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Assim, poderemos derrotá-lo e expulsá-los da terra. Porquanto eu sei bem, aquele que tu abençoas é abençoado, mas aquele a quem tu amaldiçoas fica amaldiçoado. Os anciãos de Moabe e os de Midian partiram levando consigo a quantia necessária para pagar os augúrios e maldições. Olha só, meus irmãos, Balaão gostava de um dinheirinho, perverteu o caminho do Senhor. Agora, Números 23, 7 e 8, está dizendo assim: foi quando Balaão pronunciou este oráculo em forma de poema: Balaque me fez vir de Arã, o rei de Moabe buscou-me nas montanhas do Oriente. Vem, amaldiçoa por mim a Jacó, vem e declara ameaças contra Israel. Todavia, como amaldiçoaria eu aquele a quem Deus não amaldiçoou? Olha só, como um homem vai abençoar o que Deus abençoa. Depois nós vamos voltar para essa explanação aqui para a gente poder entender nos dias de hoje como é fácil entender. Olha o que Judas diz sobre Balaão.
Judas, versos 11. Judas é um livro de um capítulo só. Ai deles, porquanto trilharam o caminho de Caim, ávidos pelo lucro, se jogaram no erro de Balaão. Olha só, meus irmãos. A Bíblia diz assim: ai deles, porquanto trilharam o caminho de Caim, vírgula, ávidos pelo lucro, se jogaram no erro de Balaão. Ávidos pelo lucro. Lembra que eu disse? Balaão gostava de um dinheiro. Tanto é que Balaão foi tão estreito para ele, a vida dele, que o Senhor Jesus Cristo relata para João na ilha de Patmos. Em Apocalipse capítulo 2, versos 14, é o que está dizendo: tenho contudo contra ti algumas admoestações, porquanto tens contigo os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos, e a se entregarem à prática da prostituição. E olha o que está dizendo aqui no rodapé: Balaão era mestre em confundir os assuntos espirituais e morais com seus interesses materiais. Chegou a ensinar as mulheres midianitas a seduzir os israelitas. Em Apocalipse representa perfeitamente os falsos mestres espirituais, como os gnósticos na época de João, cada vez mais abundantes pela terra, cuja ganância, corrupção e arrogância levam seus seguidores ao engano religioso, mundanismo e à perseguição. Olha só, meus irmãos, então nem precisamos mais falar sobre Balaão, né? Porque o tema do vídeo é até que ponto que Deus abençoou, o homem não pode amaldiçoar. Pois bem, a gente volta para Números 22, 23 e 24, que você pode ler na tua casa. Balaão foi contratado para amaldiçoar o povo. Aquele povo estava tranquilo na terra lá, esperando o momento certo para atacar o rei de Moabe. É como você na sua casa. Às vezes você vai para a igreja, você vai trabalhar, você vai estudar, você faz os seus afazeres e não está sabendo de nada o que está acontecendo em volta. Talvez um vizinho, uma vizinha, um parente pega algo da tua casa, pega uma faca, pega uma colher, pega qualquer objeto que tiver na tua casa, pega um pano de prato, pega um brinco, pega uma meia, pega uma roupa íntima. Essa pessoa pega no oculto e leva para fazer uma maldição, para lançar uma maldição sobre você. Só que o que Deus abençoa, o homem não amaldiçoa. Talvez você está aí na sua, tranquilo, e Deus está te dando livramento. De repente Deus já te deu e deu para mim vários livramentos que a gente nem imagina. É nesse caso aqui, o povo de Israel está tranquilo, não está sabendo de nada o que está acontecendo. E Balaão está lá, sendo pressionado para lançar uma maldição sobre o povo. Só que Deus diz: não adianta fazer nada, porque o que eu abençoei é abençoado, não adianta fazer nada. É a mesma coisa, você está na presença de Deus, está buscando a Deus, enquanto você está orando, e Deus está de olho no mundo espiritual. Ninguém sabe, como eu disse, um pano de prata, uma colher, um garfo, uma faca, um objeto qualquer que sumiu dentro da tua casa, o seu nome, uma foto. Talvez a pessoa pegue uma foto sua pelo Facebook e vai e faz uma mandiguinha lá. Só que ela só vai gastar dinheiro à toa, porque todos aqueles que estão firmados na rocha, na presença de Deus, o Senhor quebra todas as maldições. Por outro lado, meus irmãos, nós vamos ver aqui em Provérbios 26, versos 2: como o pardal que foge sem rumo e a andorinha que esvoaça veloz, assim a maldição jamais cairá sobre quem não merece. E olha o que o escritor da Bíblia aqui no rodapé ele está dizendo: as pragas, sentenças, maldições e mal-agouros proferidos por quem quer que seja, não pode ser concretizar na vida de quem caminha no temor do Senhor. Portanto, em justiça, Davi foi amaldiçoado por Simei, mas nada de mal aconteceu a Davi, pois estava inocente quanto à acusação de ter assassinado membros da família de Saul. Ou seja, meus irmãos, maldição sem causa não encontra pouso. Sabe aquele ditado que nem eu ouvi um outro dia? Falar: irmão, lá na empresa lá sumiu algo da empresa e o patrão está achando que é eu, que é isso, que é aquilo. Eles vão puxar na câmara da empresa todas as câmaras. Eu falei: irmão, a Bíblia diz que o justo não se justifica. Eu falei para ele: fica tranquilo. Você está com o teu coração em paz? Você não fez nada? Não, irmão, não fiz nada, mas pode estar achando que sou eu. Fica tranquilo. Então vão puxar na câmara, vão ver tudo direitinho. Se você está com o coração tranquilo, é o que eu estou dizendo: maldição sem causa não encontra pouso. O justo não se justifica, a Bíblia diz. Não adianta o justo ficar se justificando, porque ele é justo. Então deixa que a justiça de Deus
se prevaleça. É nesse caso aqui, meus irmãos, maldição sem causa não encontra pouso. Na onde com a maldição com causa encontra pouso? Ah, irmão Edson, eu casei na presença do Senhor, estamos firmados na rocha. Então continue em oração, vigia, não dá brecha no WhatsApp, Facebook, toma cuidado na escola, no cursinho e na tua empresa na festa de final do ano, porque senão você mesmo derruba o teu casamento. Sabe? Não adianta falar, nós casamos na presença do Senhor, estamos firmados na rocha. Então, continua firmado na rocha e cuidado com as brechas, com os pratos gelados do inimigo. Porque senão, o que o homem uniu, a Bíblia diz que o que Deus uniu, o homem não separa. Mas às vezes, você mesmo separa. Não precisa nem Satanás entrar no meio. Pela tua falta de caráter, pela tua falta de fidelidade, você pode acabar com o teu casamento. Ah, irmão, eu nasci na Assembleia de Deus desde de berço pequenininho, fui ungido, tenho um ministério aí de missionário, de evangelista, de pastor. É mesmo? Então a Bíblia diz, aquele que está de pé, cuide para que não caia. Então continue na presença do Senhor, pregue a palavra de Deus em verdade, para que o teu ministério não caia, porque senão maldição sem causa não encontra pouso, maldição com causa encontra pouso sim. Faça as coisas de Deus, faça tudo correto, vigia, se tu é homem solteiro vigia, se é homem casado vigia, vigia com os teus olhos e vigia com o que tu fala. Ah, irmão, eu levantei uma empresa, 3 pastores oraram, confirmou, é de Deus, o que Deus levantou, Satanás não derruba, não derruba? Faz as coisas direitinho, lança a nota fiscal direitinho, não fica com gambiarra na empresa não fica colocando produto falso não, que as coisas de Deus as coisas é tudo correta, toma muito cuidado, cumpra as leis da terra, paga os tributos direitinho e honra. Porque senão, o que Deus levantou, cai sim. Como está dizendo aqui, até que ponto o que Deus abençoa, o homem não pode amaldiçoar. Deus abençoa o teu casamento? Vigia. Continua aí, homem e mulher vigia. A mulher cuidado com as brechas, o homem também. Ah, Deus me levantou como profeta, como missionário, eu vou abrir uma igrejinha na esquina lá, meu irmão. Então bota o joelho no chão, porque o negócio é estreito. Ah, mas foi confirmado por 3 homens de Deus, é de Deus. Mesmo sendo de Deus, vigia, porque senão você mesmo pode derrubar o teu ministério. Ah, montei uma empresa, irmão, orei tanto, 6 anos orando, Deus me deu uma empresa. Vigia, faz as coisas tudo certinha e toma cuidado com os pratos gelados que podem vir para você, tá? Sonegação de imposto, isso, aquilo, outro, vigia, porque Deus não é Deus de bagunça. Então, vigia no teu casamento, vigia no teu ministério, vigia na tua empresa, vigia no teu caminhar, porque senão a gente pode dançar sim, por nossa safadeza, por nossa infidelidade a Deus e as coisas da terra, não fazer as coisas corretas. Então, não podemos confundir o povo de Moabe, que estava sendo lançado uma maldição, é como eu estou aqui agora fazendo um vídeo com vocês e tem alguém aí fazendo uma maldição para mim. Eu estou tranquilo, porque Deus está cortando, porque eu sei que eu estou na presença dele fazendo as coisas de Deus, então eu não estou nem vendo e Deus está cortando os laços do inimigo. Ah, irmão Edson, Deus te levantou como assim, como assado. Eu tenho que fazer as coisas corretas, porque senão lá na frente vai ser cobrado e eu vou dançar, meus irmãos. Não adianta falar, o profeta pôs a mão na minha cabeça, jogou o óleo na minha cabeça. Sim, foi levantado por Deus. A Bíblia diz, aquele que está de pé, vigia, cuidado para que não caia. Vamos ver agora a maldição de Juízes, meu irmão, que eu disse para vocês, que está aqui em Juízes 9:50. O que está dizendo aqui? Só para a gente aprender um pouco, a morte de Abimeleque, para a gente ver que tem maldição que encontra pouso sim. Está dizendo assim, Juízes capítulo 9, verso 50. Depois Abimeleque avançou sobre a cidade de Tebes, cercou-a e tomou-a. Havia no centro da cidade uma torre fortificada, onde se refugiaram todos os homens e mulheres, e todos os líderes da cidade. Tendo fechado a porta atrás de si, subiram ao terraço da torre. Abimeleque aproximou-se da torre e atacou. Ao chegar próximo da porta da torre, para lhe atear fogo, uma mulher jogou sobre ele uma pedra de moinho, que o atingiu na cabeça, rachando-lhe o crânio. No mesmo momento, ela chamou seu escudeiro e lhe ordenou: toma a tua espada e mata-me, para que não me divulgues que uma mulher conseguiu me abater. Então o jovem que transportava suas armas o atravessou com sua espada e ele morreu.
Quando os israelitas observavam que Abimeleque estava morto, retornaram cada um para a sua habitação. E assim, Deus fez recair sobre Abimeleque o devido castigo por todo o mal que ele havia praticado a seu pai, assassinando seus 70 irmãos. Deus fez igualmente que todos os cidadãos de Siquém pagassem por toda a maldade deles. Desse modo, cumpriu-se sobre eles a maldição de Jotão, filho de Jerubaal. Olha só, meus irmãos, se você for ver lá em Juízes capítulo 9, do verso 7 a 21, você vai ver a maldição de Jotão. E a gente vem em Provérbios 26, 2, que o quê? Maldição sem causa não encontra pouso. Maldição com causa encontra pouso. Então, maldição sem causa é o quê? Você está na presença de Deus, está fazendo tudo correto. Então Deus corta todo o laço do inimigo. Tanto a de Balaão, que estão fazendo macumba, estão fazendo mandiga para você, Deus corta. E a maldição sem causa é aquele quando você faz tudo certinho no seu trabalho, na tua vida, no teu ministério, Deus vem com justiça. Porém, a Bíblia diz que maldição com causa encontra pouso sim. Jotão lança uma maldição sobre Abimeleque. E lá na frente ele paga pelo que ele fez. É o que eu disse. Se o teu casamento está na rocha, não dá brecha. Senão lá na frente você paga pelo que você fez. Se você é missionário, evangelista, pastor, foi levantado por Deus, jogaram óleo na tua cabeça, tudo bem. Faz tudo certinho, porque se você fizer coisa errada, lá na frente você vai pagar pelo mal que você fez, pela besteira. Se você tem uma empresa levantada pelo Senhor, faça tudo certinho, porque senão no tempo certo a maldição encontra pouso. E aí é terrível, meus irmãos. Está entendendo? Então, meus irmãos, para você que está na presença de Deus, continue na presença de Deus, que Deus corta todo o laço. Pode ser do macumbeiro, pode ser de cartomante, exemplos de Balaão, Deus corta. Porém, se você está casado na presença do Senhor, continua vigiando, para depois não colocar a culpa de Satanás que o inimigo se levantou. Não, é você que deu brecha, por isso que seu casamento rachou. Ah, o meu ministério não está mais como antes. Você deu brecha, por isso que o ministério rachou. Ah, a minha empresa já faz tempo que ela não entra nos eixos. Às vezes você deu alguma brecha, e por isso que ela rachou. Tá bom, meus irmãos? Então é aí. Até que ponto que Deus abençoa, o homem não pode amaldiçoar. Deus me abençoa, eu estou abençoado por Deus, eu tenho que continuar na presença de Deus, para que eu não seja amaldiçoado depois. E se alguém estiver fazendo alguma coisa para mim, Deus nesse momento começa a cortar. Eu tranquilo, dormindo e fazendo a obra de Deus, Deus vai me livrando de todo mal. Assim você também. Tá bom, meus irmãos? Esse foi o vídeo de hoje. Que Deus abençoe sua vida, a vida de sua família. E fique na rocha, na presença do Senhor. Não dê brecha, tá bom? Porque maldição com causa encontra pouso sim. Fique na paz do Senhor.